Boa noite a todos. Já faz muito tempo que sinto a vontade de estar contando a todos vocês o que me levou a montar o canal NS Oculto. Especificamente um canal que contasse relatos, fatos e histórias de lobisomens. Eu me chamo Júnior, sou o criador deste canal e também a voz que conta os relatos que vocês ouvem. A infância que vivi a partir do ano de 1993 até o ano de 2000 foi uma infância completamente diferente de tudo que uma criança pode viver em dias atuais. Também posso afirmar que minha infância foi muito boa, pois não existia nada que me impedisse de correr pelas ruas, andar pelas matas e ficar até tarde da noite se divertindo com os meus amigos. Cresci aos cuidados de minha família e também de meus avós. E neste meio tempo, enquanto eu ainda era uma criança, era comum ouvir histórias que falavam sobre o mundo sobrenatural. Algumas dessas histórias falavam sobre Boitatá, mula sem cabeça e também a tão falada Capora. Mas entre tantas histórias existia uma que na minha infância me fascinava. Vocês já devem estar imaginando qual seria. É isso mesmo que vocês pensaram. Ouvir histórias sobre o lobisomem me deixava extasiado e também com muito medo. Por incrível que pareça, em meio à minha família, sempre houve histórias de alguém que viu ou que levou o famoso corridão da criatura. Lembro-me de um de meus tios contar um fato sinistro que ocorreu com ele. Vinha ele bastante cansado de uma madrugada bastante cansativa de trabalho. Tio Nilson trabalhava em um pátio de descarregamento de cimento. E seu expediente de trabalho começava às 8 horas da noite e terminava próximo às 4 horas da manhã. Certa madrugada, depois de cumprir o seu expediente, ele vinha fazendo o caminho de volta até a sua casa. Mas em um determinado momento, ele acabou se deparando com o que parecia ser uma sombra negra, encostada em um muro. Sua primeira impressão era que poderia ser um pequeno bezerro, ou até mesmo um cachorro de porte grande, que estava ali naquele lugar somente descansando. Então, como o tio Nilson estava bastante cansado e não via a hora de chegar em sua casa, acabou não dando muita atenção para aquela situação. Somente olhou para a frente e continuou a sua caminhada. Mas depois de ter se afastado um pouco mais daquele local, ele acabou ouvindo o som de passos que parecia se misturar ao som de algo que vinha se arrastando às suas costas. Sua primeira impressão era que algo ou alguma coisa estava o seguindo durante a surdina daquela noite. Foi então que de canto de olho ele virou a sua cabeça e acabou vendo aquela sombra se esgueirando em sua direção. Mesmo depois de aumentar os seus passos e correr, o que o perseguia continuou investindo sua chegada o mais próximo dele. Nilson conseguiu chegar em sua casa ainda mais cansado. E tão logo adentrou para dentro, a curiosidade acabou o levando a olhar pelo canto da cortina de sua janela. E esta é uma breve descrição do que ele acabou vendo. A tal criatura possuía uma forma animalesca. Estava completamente descontrolada à frente de minha casa. Aquela criatura tinha o tamanho de um bezerro. Sua cabeça tinha traços irregulares que a deformavam, mas a semelhança era nitidamente parecida com a cabeça de um porco. Seus joelhos pareciam quebrados para trás,
e seus calcanhares eram alongados. Aquilo também andava em 4 patas, mais exatamente sobre a ponta de suas patas traseiras. Então, depois de toda aquela algazarra, a criatura continuou subindo a rua, e seus gritos foram sumindo, até que tudo voltou a ficar em silêncio. Então, depois deste acontecimento, muitos outros comentários começaram a ser ditos na região. Entre tantos comentários, eu cheguei a ouvir de uma senhora de idade bastante avançada que ela sabia quem era o lobisomem que assombrava as noites na rua Ucrânia. Mas infelizmente ela também dizia não poder contar, pois tinha medo que a criatura viesse atormentá-la durante a madrugada, ou coisa pior. Infelizmente essa senhora acabou levando esse segredo com ela, pois já não se encontra mais em vida. Outras pessoas também diziam que não muito longe da onde eu morava, existia uma casa que era o passador do lobisomem. Muitos acreditavam que a criatura fazia este caminho para sair da mata que se formava atrás desta casa. Não existia uma única noite que eu não fosse para minha cama e ficasse com a minha atenção redobrada aos sons que se formavam durante a noite. Nesta época, todos estes comentários já vinham me causando um certo fascínio. Então, quando foi uma manhã, lembro-me de estar na casa de meus avós e ouvir um certo bochicho sobre um homem que chegou em sua casa e acabou sendo surpreendido por algo que eu esperava. Este homem fazia o caminho que mais uma vez passava pela frente de minha casa, e também o mesmo caminho que meu tio acabou sendo surpreendido. Conforme ele caminhava em direção à sua casa, ele conseguia ouvir o som de algo que parecia rosnar. Este ser também o acompanhava pulando os muros das casas. E tão logo ele chegou em sua casa e adentrou a sua garagem, acabou sendo surpreendido por uma criatura que não hesitou em atacá-lo. Um de seus irmãos, ouvindo seus pedidos de socorro, acabou levantando rapidamente e abriu a porta da casa. E o que ele acabou vendo saindo de cima de seu irmão o deixou completamente sem palavras. Ele dizia que o que ele viu pulando o portão da entrada da casa era uma criatura completamente negra. Possuía pelos longos e tinha a estatura de um homem alto e forte. Ele também jurava que aquilo não era um ser humano. Todos estes acontecimentos passaram a acontecer quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos. Nesta época eu tinha por costume ir até a casa de meu primo Guilherme. E lá eu passava a noite enfurnado em jogos de videogame com ele. Vocês conseguem imaginar como eu voltava para minha casa durante a madrugada? Confesso a vocês que por muitas vezes a minha mãe acabava indo ao meu encontro. Mas na maioria das vezes, eu acabava retornando sozinho.